Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, afeta todo mundo, todos os dias, mas que a gente raramente para pensar a fundo. A arte de gastar dinheiro. Pois é. E as fontes que a gente analisou, principalmente o livro do Morgan Housel, argumentam uma coisa muito interessante. O que exatamente? Que tomar boas decisões com dinheiro tem muito pouco a ver com planinhas e matemática. E muito mais a ver com entender a nossa própria psicologia. Faz sentido. E para começar, tem uma história logo no início do material que é perfeita para ilustrar isso. A da mulher que fez a cirurgia laser nos olhos. Essa mesma. Ela queria se livrar dos óculos, a operação foi um sucesso absoluto, mas o resultado foi que ela ficou arrasada. O que é um paradoxo, né? Ela conseguiu exatamente o que queria, tecnicamente falando. Exato. E por que ela ficou infeliz? Ela gastou na expectativa de que sem os óculos o marido ia achar ela mais atraente, os colegas de trabalho iam levar ela mais a sério. Ela esperava uma mudança na percepção do mundo sobre ela. Exatamente. E quando nada disso aconteceu, quando a vida continuou igualzinha, a decepção foi gigantesca. Ela percebeu que o amor, o respeito que ela buscava, isso não se compra. Nossa, essa história é o ponto de partida perfeito. Com certeza. Resume a ideia de que a gente gasta dinheiro não pela coisa em si, mas pela história que a gente conta para nós mesmos sobre o que aquela coisa vai nos trazer. E é essa a nossa jornada hoje, né? Vamos tentar desvendar essa armadilha de gastar para impressionar, entender por que a comparação é um jogo que a gente não consegue vencer. E, claro, discutir como usar o dinheiro como uma ferramenta para a liberdade e não deixar que ele nos controle. Vamos lá. Então vamos começar por aí, por essa ideia de gastar para impressionar. Isso parece ser um impulso humano muito, muito antigo. Sim, não é de hoje. Eu encontrei uma citação do Adam Smith, de 1759, que dizia algo como: é a vaidade, não a facilidade ou prazer, que nos interessa. Quer dizer, há mais de 250 anos já se falava disso. É impressionante. E o material sugere um exercício mental para a gente se confrontar com isso, que eu achei brilhante. É o obituário reverso. Obituário reverso. Como funciona? A ideia é simples. Para um pouco e pensa no que você gostaria que as pessoas dissessem sobre você no seu funeral. O que realmente importaria no final das contas. É curioso pensar nisso. Ninguém ia querer um obituário falando: ele tinha um carro muito potente, ou a casa dela era enorme. Claro que não. As pessoas querem ser lembradas como um bom pai, uma boa amiga, alguém que foi gentil, que fez a diferença na vida dos outros. Exato. E aí que vem a pergunta que incomoda. Se esses são nossos valores mais profundos, por que tantas das nossas decisões de consumo vão na direção oposta? O que causa essa desconexão? E a resposta, segundo as fontes, é que a gente confunde o que a gente quer de verdade Amor, respeito, admiração. com um jeito mais óbvio, mais errado, de tentar conseguir isso, através de símbolos de status. E essa busca por validação externa pode levar a situações, assim, extremas. A história mais dramática no material é a do Donald Crowhurst. Ah, o velejador. Que história. Uma tragédia completa. Ele era um inventor, um homem de família, mas estava com problemas financeiros. E ele viu numa corrida de volta ao mundo a chance de ganhar fama e dinheiro. Só que tinha um problema. Um problema gigantesco. Ele era totalmente despreparado para aquele desafio. O barco dele era inadequado, ele não tinha experiência. E em vez de admitir o erro e voltar, ele Tomou uma decisão que selou o destino dele. Confrontado com a humilhação de desistir, ele começou a mentir. Como assim? Ele desligou o rádio e começou a enviar relatórios de localização falsos, fingindo que estava avançando na corrida, quando na verdade ele estava navegando em círculos no Atlântico. Que loucura! Ele estava mais preocupado com a aparência do sucesso do que com o sucesso de verdade. Totalmente. E a mentira foi crescendo. A pressão se tornou insuportável. Por um erro de cálculo, a imprensa começou a noticiar ele como um dos favoritos, quebrando recordes. Ele ficou preso na própria farsa. Exato. Ele se viu numa situação em que ele podia vencer a corrida, o que significaria que os diários de bordo dele seriam investigados e a farsa revelada. E aí? A saúde mental dele desmoronou, ele preencheu os diários com anotações filosóficas desconexas e, por fim, escreveu: "Está acabado, é o fim do meu jogo." E tudo indica que ele se jogou no mar.
Que história terrível. Ele foi consumido pela imagem que queria projetar. Mas o mais incrível é que na mesma corrida, Tinha o oposto completo dele. Bernard Moitessier, Exatamente. Um velejador francês super experiente, quase místico. Ao contrário do Crawhurst, o Moitessier estava liderando a corrida de verdade. Ele tinha a vitória nas mãos. mas ele percebeu que não queria aquilo. Ele percebeu que a vida de celebridade, com patrocinadores, compromissos, era tudo o que ele não queria. Então, ao se aproximar da linha de chegada, ele fez o impensável. O que ele fez? Ele atirou uma mensagem num navio que passava dizendo: "Eu continuo sem parar em direção às ilhas do Pacífico porque estou feliz no mar e talvez para salvar minha alma." Ele deu meia volta. Deu meia volta e navegou por mais meio mundo sozinho. Ele abdicou da vitória para preservar a paz interior dele. Trocou a admiração externa pela liberdade interna. Que contraste. De um lado, um homem que morre pela opinião dos outros, do outro, um que abandona a glória para ser fiel a si mesmo. A conclusão é poderosa, né? Talvez a maior forma de riqueza seja simplesmente não sentir a necessidade de impressionar ninguém. É um objetivo e tanto, mas é difícil porque vai contra outro instinto muito forte, que é o da comparação. E aí que o material mergulha na questão da felicidade. Sim, e a definição é muito clara. Felicidade é a diferença entre as suas expectativas e a sua realidade. O problema é que, hoje em dia, as expectativas sobem muito rápido. Às vezes, mais rápido que a nossa própria realidade. Muito mais rápido. Tem um estudo citado que é revelador. Perguntaram a pessoas de várias faixas de renda de quanto dinheiro elas precisariam para se sentirem felizes. E a resposta foi? Quase sempre a mesma. O dobro do que eu tenho agora. Não importava se a pessoa ganhava 30 mil ou 300 mil por ano. Isso sugere que a felicidade financeira é uma meta que está sempre se movendo, né? Sempre um pouco mais longe. Por que a gente é assim? Tem a ver com a neuroquímica do cérebro, com a dopamina. O prazer não está tanto em ter algo, mas na antecipação de conseguir algo novo. É a busca, não a posse. Exatamente. Você compra o carro dos sonhos e se sente ótimo por um tempo, mas logo o cérebro se adapta, aquilo vira o seu novo normal e você começa a desejar o próximo modelo. É a famosa esteira hedonista. Tem uma anedota no material que ilustra isso de um jeito quase cômico. Um empresário num jogo de basquete com um amigo muito rico. Sentados em lugares espetaculares, quase na quadra, certo? Exato. O tipo de lugar que custa milhares de dólares. E mesmo ali, o amigo rico aponta para alguém umas fileiras à frente, ainda mais perto, e reclama. Meus lugares são bons, mas os daquele cara são melhores. É a ilustração perfeita. A insatisfação parece não ter fim. O cérebro não está programado para um ponto de chegada. Ele está programado para a busca, para o próximo nível. E as redes sociais transformaram isso num esporte olímpico 24 horas por dia. Com certeza, o que nos leva ao famoso FOMO, o medo de ficar de fora. Que é uma das emoções mais perigosas quando o assunto é dinheiro. Sem dúvida. Você vê alguém falando de ganhos incríveis com uma criptomoeda e o impulso de pular de cabeça é quase irresistível. Você ignora o risco, o contexto. Porque o medo de perder a oportunidade fala mais alto. Exato. É por isso que a citação do Charlie Munger, parceiro do Warren Buffett, é tão sábia. Ele diz: "Alguém sempre ficará mais rico mais rápido do que você." Isso não é uma tragédia. A única forma de vencer o jogo da comparação de status é se recusar a jogar. Exatamente. E essa recusa me leva a pensar sobre o papel do dinheiro em si. O material faz uma distinção que eu achei fascinante entre riqueza e fortuna. Não é a mesma coisa. Parece, mas a distinção é fundamental. Riqueza, no contexto do livro, é o que é visível. Carros, casas, roupas de grife. É o dinheiro que você gastou. Ok. Fortuna, por outro lado, é o que você não vê. É o dinheiro que você não gastou, que está em investimentos, em poupança. É o dinheiro que te compra opções, flexibilidade e, no fim, liberdade. E a história da família Vanderbilt é o exemplo perfeito disso. Perfeito. Eles tinham uma riqueza imensa, mas pouquíssima fortuna. Uma das famílias mais ricas da história. Sim, no final do século XIX, a fortuna deles seria de centenas de bilhões de dólares hoje. Mas eles se tornaram escravos do próprio dinheiro. Como assim?
A vida deles virou uma competição de consumo entre os membros da família. Quem construía a mansão mais extravagante, quem dava a festa mais opulenta, eles eram controlados pela necessidade de superar uns aos outros. Que ironia. Tinham recursos para fazer qualquer coisa, mas ficaram presos nesse ciclo. Exatamente. O dinheiro se tornou uma dívida de estilo de vida, não uma ferramenta. Um dos descendentes, o William Vanderbilt, disse no leito de morte: a riqueza herdada é um verdadeiro obstáculo à felicidade. Forte isso. E como contraponto, a gente tem a história do Chuck Finney. Um caso extraordinário. Finney foi cofundador das lojas Duty Free, virou bilionário. Ele tentou o estilo de vida dos super ricos, com iates, jatinhos. E descobriu que aquilo não trazia nenhuma alegria para ele. Então ele tomou uma decisão radical. Doou praticamente toda a fortuna. Mais de 8 bilhões de dólares. E o mais incrível é que ele fez isso de forma anônima por décadas. Sim. Ele não queria o reconhecimento. A satisfação vinha do ato em si. Ele viveu o resto da vida de forma modesta, num apartamento alugado. Ele usou o dinheiro como uma ferramenta. Isso. Ele se tornou uma das pessoas mais livres do mundo. Ele tinha fortuna, não só riqueza. Estava no controle. O que nos leva a uma ideia muito prática do livro. Gastar com foco na utilidade, não no status. Perfeitamente. O exemplo do carro é ótimo. A diferença entre comprar um Toyota, topo de linha, cheio de recursos que melhoram sua vida, e comprar um BMW de entrada, que tem menos recursos, mas carrega um símbolo de status maior. Um gasto é para você, o outro é para os outros. É isso. Então, se o objetivo não é impressionar e o dinheiro é uma ferramenta, qual é o maior benefício que ele pode comprar? O material é bem claro sobre isso, né? É a independência. Sem a menor dúvida, o maior valor do dinheiro é a capacidade de te dar controle sobre o seu tempo. É poder acordar e dizer, hoje eu posso fazer o que eu quiser. Então, o dinheiro que eu não gasto num carro mais caro não está parado. De forma alguma. É dinheiro que você gastou na compra de um ativo invisível, mas extremamente valioso, a liberdade. O contraste entre os dois atletas no material é chocante. Sim, de um lado, Antoine Walker, jogador da NBA, ganhou mais de 108 milhões de dólares na carreira e poucos anos depois declarou falência. E do outro? John Urschel, jogador da NFL, com ganhos bem mais modestos, só que o Urschel também era um gênio da matemática, buscando um doutorado no MIT. E o que ele fez? Ele viveu com uma fração do salário, economizando o resto, e depois de só 3 temporadas, ele se aposentou do esporte. Não por lesão, mas por escolha, para ser professor no MIT em tempo integral. Ele comprou a própria liberdade. Exatamente. Ele conquistou o controle, a liberdade de escolha. É por isso que a vida dele é a que as pessoas admiram. E essa independência não é um conceito de tudo ou nada, né? Não é só para milionários. Não mesmo. O livro descreve um espectro. Começa com algo simples. Ter uma poupança de emergência para não entrar em pânico se o carro quebrar. Depois, avança para ter o suficiente para poder sair de um emprego que te faz mal sem desespero. E vai até o ponto em que seus investimentos cobrem seu custo de vida. Cada real economizado te move um pouco mais nesse espectro de liberdade. Isso muda tudo. Cada pequena economia não é uma privação. Não. É um pequeno pagamento na compra da sua própria liberdade futura. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, pelo tempo que quiser. Isso. Isso não tem preço. Essa ideia de comprar liberdade é transformadora. Mas tem um último ponto no material que parece contraintuitivo. A ideia de que ter menos pode, na verdade, nos dar mais prazer. É o poder do contraste. E a história usada para ilustrar isso é inesquecível. A de um homem chamado Michael May. Que ficou cego aos 3 anos de idade. E viveu assim por mais de 40 anos. Aos 46, uma cirurgia restaurou a visão dele e a primeira coisa que ele viu de verdade na vida foi o carpete sem graça do consultório médico. E para ele... Foi a coisa mais linda do mundo. Exatamente. Porque ele nunca tinha visto nada antes. O contraste tornou o banal em algo mágico. E a mesma lógica se aplica ao dinheiro e ao luxo. Com certeza, se você janta em restaurantes caros toda noite, isso vira o seu normal.
perde a graça. Mas se é um evento raro, especial, a alegria que você sente é imensamente maior. É como vencer a esteira hedonista. O exemplo mais extremo disso é a história da tripulação do Ernest Shackleton. Uma das maiores sagas de sobrevivência da história. Ficaram presos no gelo da Antártida por 19 meses. 19 meses. Condições inimagináveis de frio, fome e perigo. Quando finalmente foram resgatados, um banho quente e uma refeição simples. Deve ter sido uma das experiências mais prazerosas da história da humanidade. Sem dúvida. Simplesmente pelo contraste com a dificuldade extrema que eles enfrentaram. A lição, então, não é que a gente precisa buscar o sofrimento. Longe disso. Mas é entender que uma vida um pouco mais simples, com menos excessos, cria o espaço para que as coisas boas pareçam ainda melhores. Tem uma frase ótima na fonte. Uma vida boa contém tudo o que você precisa e um pouquinho do que você quer. Exato. Se você tem tudo o que quer o tempo todo, acaba não valorizando nada do que tem. É isso. Então, no final da nossa conversa, fica claro que o jeito como a gente gasta nosso dinheiro é um reflexo profundo dos nossos valores. Gastar para impressionar, como Crowhurst, é uma busca sem fim. Uma busca por uma validação que nunca chega. E a comparação constante, hoje em dia, é a receita para insatisfação permanente. Enquanto a verdadeira riqueza, como a do Worshell ou do Moitessier, não está nas coisas, mas no controle sobre a própria vida. É usar o dinheiro para comprar autonomia e liberdade. E talvez a ideia mais poderosa seja essa última, que a simplicidade não é um sacrifício, mas uma estratégia. Ela cria o contraste que a gente precisa para saborear os prazeres da vida. E para fechar, tem uma reflexão do Warren Buffett que amarra tudo isso perfeitamente. Ele diz que o jeito de medir o sucesso na vida não tem nada a ver com o saldo bancário. E qual seria o teste definitivo, segundo ele? Ele diz que, ao chegar no fim da vida, o verdadeiro sucesso é medido pelo número de pessoas que você gostaria que te amassem e que de fato te amam.